Gente, eu gostaria de fazer um pedido a vocês, um pedido muito encarecido. Você que está assistindo a esse vídeo aqui pelo YouTube, eu gostaria que você se despisse, tá? Ou fizesse um exercício, uma tentativa forte de se despir de toda paixão política. Pelo menos durante esse vídeo, tá? Pelo menos durante esse vídeo. Se despisse de toda paixão política, de toda amarra ideológica, de todo compromisso com o bloco ideológico. Você que é petista, lulista, você que é bolsonarista, não importa. Tente deixar de lado, como eu disse, pelo menos durante este vídeo, toda paixão política. Amarras, pessoal, todo tipo de amarra, ela resultará fatalmente em uma limitação. Portanto, vamos exercitar neste vídeo, tá, esta libertação de amarras. Tá? Eu vou fazer aqui uma análise muito séria, muito profunda, e de minha parte vocês podem ter a mais plena e absoluta certeza que será uma análise isenta onde amarras ideológicas, onde paixões políticas não estarão presentes, porque, como já disse em outras oportunidades, eu, graças a Deus, cheguei, depois de muito estudo, de muita leitura, de muita, de situações que foram me apresentando a própria existência, eu cheguei a um patamar de não mais me prender, né? Portanto, eu já disse também em outras oportunidades que hoje o meu compromisso é apenas com a minha visão de mundo, é apenas com os meus estudos e com as minhas percepções. Então eu faço esse pedido a vocês, tá? Que tentem se despir totalmente de qualquer amarra ideológica, político-partidária. E agora, outros pedidos. Peço que você já se inscreva no canal, peço que você curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos, né? Indique aí para os seus amigos, também acionem a sinetinha das notificações para que vocês estejam sempre inteirados de nosso conteúdo, que, modéstia à parte, é um conteúdo responsável, fundamentado e sério. Gente, tomar um cafezinho. Vamos falar de Lava Jato, vamos falar das implicações da Lava Jato, de Sérgio Moro, de Lula também. Vamos falar sobre isso. Tudo o que aconteceu e os resultados que foram observados. Preciso dizer o seguinte, gente, a Lava Jato, ela funcionou, e hoje isso está muito claro, como um grande movimento político. Tudo o que aconteceu na Lava Jato é muito comum dentro do arcabouço político. O que salta aos olhos é que esta situação se deu não num campo político, mas num campo judicial. E aqui está o grande problema, e aqui está a grande questão que vamos discutir neste vídeo. Quando eu disse a vocês, quando eu fiz o pedido para que vocês se despissem de todo tipo de paixão política, é no sentido também de compreender o que eu vou dizer. Nós estamos, graças a Deus, em um sistema democrático, um sistema de governo democrático. E a democracia, ela pressupõe muitos elementos, e dentre eles, o arcabouço do poder judiciário, que é aquele poder da República cujas funções típicas é dar a interpretação e dar execução às normas pré-estabelecidas. Dentro desse poder judiciário nós temos alguns institutos que são quase que canônicos, quase que sagrados, tá? E eu vou falar especialmente de um deles neste vídeo. Eu estou me referindo a um princípio basilar, a um princípio fundamental, a um princípio que sem o qual não há que se falar em justiça, que é o princípio do devido processo legal. O que eu quero dizer com isso?
Toda e qualquer pessoa que for submetida a um julgamento deve ser julgada, absolvida ou condenada dentro de parâmetros técnicos indispensáveis. Quero dizer também de um outro instituto, agora este correlacionado a quem julga, ao juiz, ao magistrado, que é o Instituto da Imparcialidade. Este instituto ele é mais do que fundamental. Né? Esse instituto é a própria essência do judiciário, especialmente do juiz. Né? O juiz deve se ater de forma absoluta àquilo que é apresentado no processo, às provas do processo e se manter em absoluta isenção. Isto é bom para quem? É bom para o Lula? É bom para o Bolsonaro? É bom para o próprio Moro? Não. Isso é bom para o povo. Nós todos estamos sujeitos a práticas indevidas. Ninguém é perfeito. Nós todos estamos sujeitos a ser processados, né? Ainda que injustamente. Uma pessoa pode receber uma acusação falsa, né? Mas todos estamos sujeitos a isso. Quando formos julgados, nós não podemos conceber que quem irá nos julgar seja alguém que tenha um lado, que tenha uma parcialidade. E isto aconteceu com Sérgio Moro. Percebam, aqui não é uma defesa do Lula. Eu não estou dizendo que o Lula não cometeu erros ou que cometeu, não vou entrar neste mérito. Este vídeo ele será pontuado no modus operandi viciado que se deu toda a Lava Jato. Eu disse no começo que a Lava Jato se mostrou como um grande movimento político e hoje isso está provado. Sérgio Moro, ao conduzir os processos correlatos à Lava Jato, e claro, não tem como não falar do processo do Lula, mas não foi só o processo do Lula, vários outros processos em que ele presidiu como juiz. Perceba que ele conduziu, obviamente, com uma teleologia ou com uma finalidade política. E muitas situações, após os julgamentos desses processos, comprovam esta tese. O Sérgio Moro ele condena o Lula, que era, obviamente, o principal adversário de Bolsonaro, e o próprio Sérgio Moro, após, assume uma pasta no governo do Bolsonaro. Isto é um fato notório. Os fatos notórios em direito dispensam provas. É lógico, isso é uma lógica socrática. Não é verdade? Vamos adentrarmos um pouco mais. O assodamento por condenar. Tendo em vista que toda a estratégia da Lava Jato foi sim uma estratégia política, Sérgio Moro se mostrou absolutamente assodado, se mostrou absolutamente apressado em condenar o Lula. E aqui eu estou dizendo especificamente do Lula, porque ele tinha de fazer aquilo, porque os pleitos presidenciais à época estavam chegando, Ele não podia correr o risco de deixar o Lula disputar com o Bolsonaro, porque ele, Sérgio Moro, tinha uma intenção clara, uma intenção política. Percebam que isto é a decadência maior de uma democracia, quando o poder judiciário, o próprio objeto de ser reside numa imparcialidade e reside numa tentativa sempre constante de fazer-se a justiça socrática. Percebam que isto é a pior das decadências de uma república, quando o poder judiciário assume um lado. E vocês estão percebendo aqui que eu não estou falando dos problemas do Lula e do PT. Gente, prestem bem atenção. Negar toda aquela roubalheira sim que houve por parte do PT. Veja que sobre o Lula especificamente, até pelas peripécias do Moro, nós não conseguimos definir isso precisamente. Mas é claro, o Lula era o presidente à época e presume-se que o Lula deveria ter conhecimento de tudo que estava acontecendo. Quer dizer, isso obviamente
pelo menos em uma questão imagética. Não é? Então, claro, podia ter problemas sérios em relação ao Lula? Podia. E você pode até dizer, olha, tudo indica que sim. Né? E é para isso que existe o judiciário, né? Para julgar e fazer cumprir-se a lei e condenar aquele que deve ser condenado. Mas a condenação, ela exige institutos importantes, ela exige institutos para a sua própria existência, e um desses institutos é a imparcialidade. Sérgio Moro demonstrou, e hoje, repito, hoje isso está mais do que provado, que ele foi um juiz imparcial, valendo-se de sua imparcialidade para lograr êxito político, como de fato conseguiu, mas depois deteriorou-se também junto com o Bolsonaro, inclusive saiu o chamando de criminoso, mas ele conseguiu em primeiro momento. Vocês estão conseguindo perceber a gravidade do ponto, a gravidade do assunto? Eu li a sentença de primeiro grau do Sérgio Moro em relação à condenação do Lula. Gente, eu trabalho com direito há quase 20 anos. É uma sentença absolutamente, me perdoe pelo termo, mas é uma sentença porca. É uma sentença absolutamente frágil, inconsistente, que não tem apontamentos materiais da participação do Lula. Mas veja, mas tudo indica que o Lula poderia ter participação. Claro, tudo pode indicar, mas o processo deve prevalecer, portanto, talvez demoraria um pouco mais, se fosse o caso, se o Lula tivesse todo aquilo que foi colocado contra si, talvez demoraria um pouco mais, investigações mais sérias, né? Anexação aos autos de provas robustas, né? O final poderia ter sido diferente, o Lula poderia sim ter sido condenado de forma democrática, de forma republicana, mas não foi, sabe por quê? Pelo assodamento de Sérgio Moro, pela pressa de Sérgio Moro em efetivar o seu plano político. E isto é muito grave, isto é muito grave, né? Veja, gente, conversas do Sérgio Moro, que era à época o juiz do caso, com um membro do Ministério Público, com o senhor Dallagnol, hoje ex-deputado cassado. Conversas no sentido de arquitetar conjunto probatório para condenar uma pessoa especificamente para lograr esse êxito político. Nós temos uma máxima em direito que vai dizer o seguinte: aquele que quer condenar demais não condena nada. E isto foi claro em todo o procedimento da Lava Jato. E penso que muitas pessoas, inclusive este que vos fala, quando do início, do advento da Lava Jato, nós ficamos orgulhosos. Nós ficamos, sabe, nos sentindo representados pelo próprio Poder Judiciário, no sentido de combater a corrupção, de combater fraudes, de combater desvios de dinheiro público, de combater a covardia que é a corrupção. Agora, o senhor Sérgio Moro, com Dallagnol e Companhia Limitada, decepcionaram todos aqueles que acreditaram na efetividade da justiça ao serem absolutamente imparciais em suas posições. O resultado que se deu no final, que foi a anulação da sentença condenatória, aqui especificamente do Lula, esse resultado se deu por culpa única e exclusiva de Sérgio Moro e sua grey, inclusive Dallagnol, que todos tinham, obviamente, interesses políticos. Dallagnol se elegeu deputado, Moro agora senador, tentou ser presidente, mas não. Agora perceba que o Moro caiu num descrédito tão grande que hoje ele consegue ser detestado pela turma do Bolsonaro e pela turma do Lula, né? Quer dizer, o assodamento, a pressa em condenar, os interesses políticos dentro do judiciário, que é inadmissível, gerou para o Moro esse descrédito absoluto. Quando eu disse a vocês para buscarmos, nos despirmos de qualquer tipo de amarra ideológica, era para compreendermos que isso não se trata de defender mérito de esse ou daquele político, e sim no sentido de defender a rigidez do processo, que pode ser contra você amanhã, que pode ser contra mim, etc e tal. O Moro, ele absolutamente desprezou a confiança que nele foi depositada. Para encerrar, eu quero mencionar uma coisa
Um termo, né, que foi aí muito endereçado ao Lula, que é o termo de descondenado. Quer dizer, o Lula teve a sua sentença condenatória anulada pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Teve a sua condenação anulada. Gente, sabe, quando as pessoas falam pro Lula assim, olha, você não foi absolvido não, né? Você não foi absolvido, anularam a tua decisão. Gente, isso é um tiro no pé. Sabe por quê? Porque para o Lula, isto é tão mais dignificante do que se tivesse sido absolvido. Sabe por quê? Porque isso significa que o Supremo falou o seguinte, você não tinha nem que ser processado dessa forma. Está anulada as acusações contra você e, respectivamente, a sua condenação. É uma anulação. Isso é um ponto de honra maior ainda que a própria absolvição. Porque a absolvição você tem uma análise de mérito, quer dizer, pressupõe-se que há uma rigidez naquele processo. No caso do Lula, não. O que o Supremo disse foi o seguinte, olha, esse processo contra você está todo errado. E é bom lembrar também que não foi só pelo foro de competência, que muita gente acaba falando. Olha, o Lula o processo foi anulado porque o Fachin acatou a incompetência de foro, quer dizer, não era para ter sido julgado em Curitiba e sim em Brasília. Não foi por isso, né? A grande causa da anulação foi a imparcialidade que foi julgada também pelo próprio Supremo. Então veja, então isto que às vezes as pessoas querem atribuir ao Lula como algo pejorativo, né, como algo depreciativo, é o contrário. Se eu fui julgado e condenado e depois essa sentença é anulada, isso quer dizer que aquela sentença foi uma fraude. Portanto, é tão mais digno. Portanto, esse negócio do descondenado, etc e tal, isso não é para ser um ponto de depreciação, e sim um ponto de honra. Mas veja, eu repiso, tá? Eu deixo aqui firmado que esse vídeo não se trata de uma análise político-partidária, defendendo o Lula, atacando o Sérgio Moro, atacando o Bolsonaro, ou quem quer que seja. É um vídeo de uma fria análise, que resultou para o Brasil uma instabilidade das instituições, né, por culpa de um grupo, Sérgio Moro e Companhia Limitada, que valeram-se de um dos poderes mais importantes da República e mais sérios e mais cheio de condões necessários para a própria existência, como um bloco político, com interesses políticos. E todos os fatos a posteriori comprovam isso. Sérgio Moro imiscuiu-se na política de maneira tal que fica impossível não perceber. Ministro de Bolsonaro, depois cogita-se presidência, vai no partido, vai no Podemos, briga com o Podemos, volta, sai senador, vence como senador. Dallagnol, a mesmíssima coisa. Portanto, gente, nós temos que compreender isso não pode se repetir. As pessoas que são acusadas por crimes devem ser condenadas em um processo cujo juiz seja imparcial, cujo juiz se atenha exclusivamente à prova dos autos, e não um juiz que tenha parcialidade e interesses escusos e se vale disso para angariar capitais ou um capital político, que é o que aconteceu com o Sérgio Moro. Portanto, gente, esse foi o vídeo, essa foi a reflexão. Eu quero que vocês realmente entendam esse vídeo, né, ou assistam esse vídeo, buscando sempre se despir de paixões políticas. Isso aqui foi uma análise pontual do que aconteceu no Brasil. A distorção, a deformidade de institutos sagrados para o Poder Judiciário por parte de Sérgio Moro, Dallagnol e sua patota. Gente, muito obrigado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, acione a sinetinha das notificações para que vocês recebam todos os conteúdos e até uma próxima. Obrigado.